aqui estamos nós, oramos, agradecemos ao Senhor, louvamos o teu nome, porque Ele é muito bom. E contar com a bondade e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas é maravilhoso. Cada manhã que nós acordamos, cada manhã onde nós podemos contemplar as maravilhas do Senhor, nos enche de alegria e nos dá força para vencermos aquele dia. Eu quero te convidar a orar comigo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor já tem preparado para as nossas vidas. Nós te louvamos por cada casa que neste momento está reunida para aprender a tua palavra, para ouvir a sua voz, para se deixar ser conduzida pelo Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser tão presente, obrigada por ter nos enviado o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Obrigada por ter nos enviado o Espírito Santo que nos convence e que nos transforma e que nos santifica para nos encontrarmos contigo naquele grande dia, incorruptíveis, purificados, santificados. Nós bendizemos o teu nome, nós te glorificamos e nós pedimos ao Senhor, encha os nossos lares com a tua presença, encha os nossos lares com a tua glória, encha os nossos lares com a tua verdade. Nos ensine, transforma os nossos corações, constrange-nos cada vez mais para sermos parecidos com o Senhor. Obrigada por todas as bênçãos liberadas sobre as nossas vidas, por tua presença, que é o que nós temos de mais importante. Em o nome de Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos na semana passada o nosso ensino sobre a importância do culto doméstico. E foi glorioso ver como os irmãos aceitaram o desafio. Foi maravilhoso perceber que muitos se deixaram ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus e retomaram essa atividade dentro dos seus lares, ou iniciaram essa atividade dentro dos seus lares. E eu glorifico ao Senhor por isso, porque a palavra de Deus tem esse poder de transformar as nossas vidas. E aí nós queremos louvar ao Senhor por aqueles que enviaram as fotos. E aí nós vamos ver algumas fotos dos irmãos que enviaram e como eu fico feliz, a importância do culto doméstico, gente, é fundamental para termos famílias firmes na palavra de Deus. E eu pude também estender esse ensinamento para a Igreja Batista de Montanha. Na terça-feira eu estive ministrando online na Igreja Batista de Montanha acerca do culto doméstico, porque eu tenho a minha amiga, eu tenho o Vanuso, o pastor Atílio, que participam conosco da nossa CBD, e aí eu fui convidada para ministrar também na Igreja Batista de Montanha, Igreja Batista Monte Moriá, em Montanha, acerca do culto doméstico. A escola bíblica é isso. A escola bíblica tem a função de ensinar, de fortalecer. E que bom termos os irmãos conosco. E que bom saber que todos os ensinamentos que nós estamos tendo da palavra do Senhor tem gerado transformações nas nossas casas e tem alcançado muito além da nossa igreja, tem alcançado outros lugares. Esse é o objetivo da igreja do Senhor. Então eu louvo ao Senhor por isso, louvo ao Senhor pela vida de cada irmão, pela alegria e pelos testemunhos que nós ouvimos, pelos testemunhos que recebemos durante a semana de como Deus atuou dentro dos lares que obedeceram. Nós vamos ver algumas fotos, como eu disse, nem todos tiraram fotos, mas isso não quer dizer que nem todos participaram, né? Muitos fizeram o culto e não tiraram fotos. Isso não tem problema. O mais importante, na verdade, é realizar o culto. E é um desafio. Eu fiz outra coisa errada. Tava bloqueado só pra mim ver. Agora começou pra todo mundo.
for ler agora. Estou tentando. Bom dia, bom dia! Bom dia, gente! O Senhor tem o controle de todas as coisas, né? E ter a convicção de que Ele tem o controle de todas as coisas nos ajuda a prosseguir. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a saber que nada foge do controle do nosso Deus, né? Quantos estão conosco, estão chegando aí agora? Nós vamos aguardar mais um instante. E enquanto os irmãos vão chegando, nós vamos assistir, nós vamos ver as imagens dos irmãos que enviaram as fotinhas do culto doméstico, tá? Nós vamos ver as imagens. E amados, dentro desses testemunhos que nós recebemos durante a semana, daqueles irmãos que decidiram aceitar o desafio de iniciarem o culto doméstico ou retomarem o culto doméstico dentro dos seus lares, eu fiquei muito feliz que a minha amiga lá de Montanha, ela mandou, vai ter até imagem aí, a alegria, né, que a família dela teve ao retomar o culto doméstico. Porque ela falou para mim, né, Mari, a gente fazia, mas de vez em quando, e depois nós paramos de fazer. E como foi poderoso esse estudo na nossa vida, na nossa família. E aí eles retomaram o culto doméstico, ela mandou o testemunho de que foi uma semana incrível dentro da casa dela, dentro da família dela. Então nós louvamos ao Senhor por isso. E como eu disse também, nós tivemos a oportunidade de ministrar na Igreja Batista de Montanha também acerca do culto doméstico. É trazer o reino de Deus para a terra e é trazer as verdades de Deus que vão se perdendo. As verdades de Deus que vão se perdendo por costumes, por distrações que o inimigo coloca. E aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que faz parte da vida cristã, muitos de nós temos perdido. E que bom perceber que Deus está nos convencendo. E que bom perceber que Deus está nos trazendo de volta para o eixo, né? Falamos de culto doméstico e hoje nós vamos falar da escola bíblica dominical. A escola bíblica ou a escola dominical, né? A família e a escola dominical. Nós vamos falar um pouco e nós vamos ver que, ainda que é uma instituição que nós conhecemos a instituição moderna, a escola bíblica, ela tem, assim, seus fundamentos no Antigo Testamento. A escola dominical, ela sempre existiu, né? Não nos moldes como conhecemos, mas ela sempre existiu. Porque é onde as pessoas se reuniam para aprender a palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 12. Deuteronômio 31, 12. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças e os estrangeiros que moram nas cidades onde vocês vivem, para que ouçam a leitura, aprendam a lei, temam o Senhor nosso Deus e obedeçam fielmente a tudo o que a lei manda. Reúnam todo o povo, homens, mulheres, crianças. Aqui nós vemos a ordem de Deus para que todo o povo de Israel se reunisse para aprender as leis, para aprender os ensinamentos do Senhor. Então, escola para se estudar a palavra de Deus sempre existiu, gente. Sempre existiu.
Então não é nada que foi inventado no sentido, nunca teve isso na Bíblia, em um departamento cristão, de repente começou a inventar a escola dominical. Na verdade, não. Né? A Bíblia sempre instruiu para a reunião do povo, homens, mulheres, crianças, sem distinção, a reunião do povo para aprender a lei do Senhor. Neemias, e aí nós vamos andar um pouquinho. Neemias, você vai andar um pouquinho e vai ver que lá em Neemias, depois que o povo dispersou, e aí houve a ordem para a reconstrução do templo, lá no livro de Neemias, Neemias capítulo 8, Neemias capítulo 8, de 1 a 9, mais uma vez nós vamos ver o Senhor convocando o povo para se reunir e aprender a sua palavra. Neemias 8 diz assim: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor Deus tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido, os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para o povo desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviram com atenção. Desde o nascer do sol até o meio-dia. Então, bem cedinho, o povo estava reunido já para aprender e ouvir sobre a lei. E todos ouviram com atenção. Esdras estava de pé no estrado de madeira que havia sido feito para aquela ocasião. À direita de Esdras estavam de pé os seguintes homens: Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias. E de pé à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras ficou ali no estrado, acima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. Aí se ajoelharam e com o rosto encostado na terra, adoraram o Senhor Deus. Depois levantaram e ficaram nos seus lugares. Então os levitas explicaram a lei para o povo. Os levitas eram Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e davam explicações para que o povo entendesse o que era lido. Aqui nós temos a escola acontecendo. Os levitas liam a lei e ensinavam para todos, para homens, para mulheres e para crianças. Então a escola dominical, a escola bíblica, ela não é nada dos dias de hoje. Ela sempre existiu, a ordenança para que o povo aprendesse acerca das leis. E aí nós vemos nos tempos de Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus 4, 23. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino. Ensinando nas sinagogas e anunciando a boa notícia do reino. E Mateus 28, na grande comissão, Jesus Cristo, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que continuassem a ensinar. Mateus 28, 19 e 20 diz assim: portanto,
Vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. Só obedece quem sabe o que precisa ser obedecido. Então, a ordem do ensino é desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Mas e como então surgiu a escola dominical em nossos dias? Aí nós vamos andar um pouquinho pela história, tá? Nós vamos andar um pouquinho pela história até o nosso tempo de hoje. Como surgiu a escola dominical nos moldes de hoje. No finalzinho do século... Primeiro, para quem não sabe, o que é a escola dominical? Ou como nós conhecemos, escola bíblica dominical nada mais é do que um departamento cristão responsável pela educação religiosa de todos os membros e não membros da igreja. E a escola dominical, ela começou por volta do final do século XVI, estava tendo um grande avivamento por toda a Inglaterra, e aí logo depois da reforma protestante com Martinho Lutero, Lutero ele trouxe essa convocação para o povo para se voltar para as escrituras, né? Sola Escritura era uma das teses que Lutero defendia, somente as escrituras. E depois desse período de reforma, houve um grande avivamento por toda a Inglaterra. E as pessoas, então, elas começaram a ter autonomia para estudarem a Bíblia também dentro dos lares e fora deles. Por quê? Porque não tinha essa autonomia. A Bíblia era restrita apenas ao alto clero, né? Então, o alto clero tinha acesso à Bíblia, mas as pessoas comuns não tinham acesso. Até porque também era em latim. E aí, o que Lutero fez? O Lutero, nessa reforma, houve uma grande revelação do Espírito de Deus para Lutero, que a salvação era somente por meio da graça, né? Pela graça sois salvos, sendo, pois, justificados pela graça. E essa revelação da palavra de Deus para Lutero o libertou de muitos entendimentos que ele tinha contrário a isso. E ele traduziu a Bíblia. Então, ele traduziu a Bíblia para o alemão e aí ele expandiu a palavra de Deus. E muitas pessoas, então, houve essa reforma protestante. As pessoas, então, começaram a se voltar para a palavra, começaram a estudar a palavra. E nisso que as pessoas começaram a estudar a palavra, isso acabou difundindo por toda a Europa. E essa reforma, esse grande avivamento que foi chamado de avivamento evangélico. Esse grande avivamento, é interessante nós entendermos o que é avivamento, porque muitos de nós compreendemos o avivamento como movimentos dentro do templo. Mas, na verdade, todo avivamento que nós vamos ver na história é um retorno para a palavra de Deus. A igreja avivada, a igreja que está passando por um avivamento, é uma igreja que se volta plenamente para a palavra de Deus e para a oração. Então, movimentos que não estão voltados para a palavra de Deus são apenas movimentos. Não tem nada a ver com avivamento religioso, gente. Porque todo avivamento religioso volta o povo para a palavra, para o arrependimento profundo e para uma mudança de vida. Se isso acontece dentro da igreja, a igreja passa por um avivamento religioso. Mas se os movimentos que acontecem na igreja não estão pautados para um retorno à palavra, à obediência, é apenas movimento. E houve esse avivamento na Inglaterra. As pessoas começaram a ler a palavra de Deus, e nisso que as pessoas liam a palavra de Deus, nisso que as pessoas iam conhecendo a palavra de Deus, John Wesley, ele liderando esse avivamento religioso,
o que aconteceu? As pessoas começaram também a questionar muitas ações erradas que existiam na sociedade. Um dos questionamentos, porque ainda existia o tráfico de escravos naquele período, ainda existiam as crianças, elas trabalhavam nas fábricas, crianças menores de 8 anos, 7 anos, essas crianças, elas trabalhavam nas fábricas porque elas eram muito pobres. Então, além dessa volta para a palavra de Deus, esse avivamento também começou a questionar e começou a se posicionar contra as injustiças sociais. E como eu disse, esse avivamento era liderado por John Wesley e seu irmão. E esse avivamento começou a movimentar a sociedade. Então, os avivamentos, eles questionam, o cristão, ele se posiciona diante daquilo que está errado na sociedade. O cristão, ele se volta para a palavra de Deus, se volta para a oração. E foi isso que aconteceu, gente. Toda a Inglaterra, ela estava pipocando com o desejo da palavra de Deus e se posicionando e confrontando as ações erradas da sociedade. E toda a esfera da sociedade estava sendo confrontada e alcançada por aqueles cristãos. Aqueles cristãos, eles se reuniam apenas nos lares e estudavam a Bíblia nos seus cultos domésticos e também nos templos. E quando eles se reuniam nos templos, todo o foco era na palavra de Deus. A parte mais importante dos cultos nesse período de avivamento era a ministração da palavra. Era uma palavra expositiva. Eles ficavam horas e horas estudando a palavra, lendo a palavra. Sim, pastor, todo avivamento na história, ele começa a partir da palavra. Ele sempre vai acontecer a partir da palavra. Não existe avivamento sem palavra. O resto é só movimento, é só oba-oba que não gera transformação na vida de ninguém. Porque só a palavra tem esse poder. Então, nesse momento de avivamento, eles tinham muita sede pela palavra. Então, a parte mais importante do culto era a pregação expositiva. Eles ficavam horas e horas em cima de versículos e mais versículos. E cada vez que eles aprendiam, eles iam se posicionando, eles iam confrontando, eles confrontavam, como eu disse, as questões sociais existentes. E aqui eu vou abrir um parêntese, tá? Eu vou abrir um parêntese. O cristão, ele tem que se posicionar frente às injustiças sociais. Não tem como nós vermos uma injustiça social, nós vermos alguém passando fome, nós vermos alguém em situação de miséria e nós não fazermos nada. Não existe isso. O cristão, ele tem que se envolver, sim, com a comunidade. E se envolver sempre trazendo transformação, trazendo melhorias, trazendo condições daquela comunidade melhorar, daquela comunidade ser mais justa, ser mais igualitária. Então, o cristão precisa se posicionar. Fechando parêntese, retornemos aqui. Então, gente, nesse período na Inglaterra, desse movimento, liderado por John Wesley e outros, levantou-se então um jornalista. O nome dele é Robert Hicks. Esse jornalista, ele começou a perceber que aos domingos existiam muitas crianças que trabalhavam nas fábricas durante a semana, só que aos domingos essas crianças, elas ficavam perambulando pelas ruas, sem o que fazer, sem lugar para onde ir, porque eram crianças muito pobres, eram crianças que viviam em situação de miséria. Então elas não tinham condições de estudarem porque trabalhavam. E nisso que elas trabalhavam, quando chegava o final de semana, elas ficavam nas ruas. E esse jornalista, queimando por Jesus,
né, queimando pelo Espírito Santo, queimando em fazer algo, ele começou a querer fazer alguma coisa por essas crianças. Então, o que é que ele fez? Ele pegou aquelas crianças que ficavam perambulando ali na sua cidade e todos os domingos ele reunia essas crianças das 10 horas da manhã até as 5 da tarde. Então ele reunia essas crianças das 10 da manhã até as 5 da tarde e ele ensinava. E ele começou a chamar voluntários. Então lá essas crianças tinham aulas, né, das escolas normais e tinham o ensinamento bíblico. Então aquelas crianças eram alfabetizadas, aquelas crianças tinham devocional, aquelas crianças tinham comida. E ele começou então a fazer uma escola com aquelas crianças. O que chamou então Sunday School. Sunday School é o quê? Escola dominical, né? Por quê? Porque ela só acontecia aos domingos. E com esse movimento, gente, 6 anos depois, já existiam mais de 200 mil crianças em toda a Inglaterra sendo alfabetizadas e evangelizadas. Foi assim que começou a escola dominical como nós conhecemos, funcionando aos domingos. Então, mais de 200 mil crianças, 6 anos depois, já estavam sendo alfabetizadas e evangelizadas. E aí, nesse período de avivamento, de queima pelo Espírito Santo, existiu também um movimento missionário muito grande, em que as pessoas da Europa, né, elas começaram a saírem para as Américas. Então, as pessoas da Europa, elas sentiam um chamado de Deus muito grande para saírem dos seus países e alcançarem outros povos. Então, aqui a gente vê a escola dominical, vamos chamá-la assim porque esse é o nome original. A escola dominical, ela começa então a partir desse movimento missionário, ela começa a chegar a todos os lugares do mundo. Ela começa a chegar às Américas e, consequentemente, ela chega ao Brasil. Então, esse movimento missionário difundiu a escola dominical no mundo, tá? Então, nós percebemos aqui, uma escola que funcionava o dia inteiro, né? Uma escola que funcionava o dia inteiro. É um avivamento que transforma o homem e toda a comunidade. A escola dominical, a igreja funcionando é um movimento para fora. A igreja fora das suas paredes. A igreja fora do seu templo. E é muito, quando a gente estuda a história da igreja, para quem gosta de história, é muito bom a gente perceber como que Deus realizou e ainda pode realizar em nossos dias grandes coisas. A escola, então, dominical, ela sai, né? Ela sai ali da Europa e chega, então, ao Brasil. Ela chega no Brasil por 2 missionários escoceses. Esses missionários, eles se instalaram ali em Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ali em Petrópolis, no Rio, eles iniciaram a base cristã, né? Eles iniciaram a base cristã e o nome desses missionários eram Robert Calley e Sarah Calley. Por volta de 1855, acontece então a primeira escola dominical. Ela é chamada assim na história por Escola Dominical Permanente. E ali então começa a ser difundido no Brasil esse molde de escola dominical. Era tão importante a escola dominical que existiam convenções, existia união no mundo inteiro. Da mesma maneira que a gente tem uniões de igrejas, de denominações, existiam uniões de escola dominical em todo o mundo. Haviam ministrações, haviam seminários, porque os primeiros entendiam a importância e a necessidade de se ensinar o cristão em todas as esferas.
Porque a escola dominical tem essa função de trabalhar o caráter do homem e trabalhar temas que são pertinentes à vivência do cristão. Além de trabalhar esses temas que são pertinentes à vivência do cristão, a escola dominical tem a função também de evangelizar. Então não era uma escola que era fechada para a igreja, vamos dizer assim. Pelo contrário, a escola dominical, ela sempre foi para os de fora. Era uma maneira de alcançar os de fora. Era uma maneira de transformar aquelas pessoas que eram de fora. Então aqui nós temos a história da escola dominical, né? De maneira resumida, mas foi assim que começou. Foi dessa maneira, foi a partir de um movimento avivalista, foi a partir de alguém ter se importado com o que acontecia lá fora, queimando por Jesus, resolveu então trazer crianças para serem evangelizadas e alfabetizadas. E aí esse formato se espalhou, funcionando aos domingos. O nome original, como eu disse, é escola dominical. Por que é escola dominical? Porque era uma escola que funcionava somente aos domingos. O termo bíblico, escola bíblica dominical, foi colocado posteriormente, né, pelos batistas e outras denominações, mas já é algo mais moderno, né? Então, é algo que surgiu mais para os nossos tempos. Nossos tempos assim, né? Mais atrás. Qual que é a importância, gente, da escola dominical, da escola bíblica? Nós vimos a importância do culto doméstico. Mas e a escola dominical, que hoje tem sido tão negligenciada também, e tem muitas igrejas que nem fazem mais escola dominical. Perdeu-se a importância, embora ela continue sendo importante e necessária, porque, como eu disse lá no início, essa reunião para estudar a Bíblia, para estudar a lei, é ordem divina. Então, tem muitas igrejas que não têm escola dominical. Tem muitas igrejas que aboliram isso. E abolindo isso, automaticamente, abolindo o estudo da palavra, automaticamente desobedece a Deus. A ordem de Deus é: reúnam homens, crianças, mulheres, todos para aprenderem a minha lei. E Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos, ensinando-os todas as coisas. A importância da escola dominical, e nós sempre reforçamos na nossa igreja, que é o culto mais importante da igreja. Eu sei que tem pessoas que gostam dos cultos da ministração à noite, que talvez seja mais entretenimento no sentido de ter o louvor, né? Ter a questão, talvez um teatro, ter uma coreografia, mas a escola dominical, ela é fundamental. É interessante como a evangelização de crianças vem de tempos remotos. Que maravilha! Fundamental, Edione. A evangelização das crianças, ela é fundamental. Por quê? Porque as crianças, elas são a igreja. Eu não falo nem a igreja de amanhã. Elas são a igreja de hoje. Todo investimento, todo cuidado para que as crianças sejam ensinadas é fundamental. Em casa e no templo. Então, há muitas pessoas que têm a dificuldade para sentar e aprender a palavra do Senhor. O culto à noite de domingo é muito importante, mas é um culto de celebração. É um culto onde nós nos reunimos para adorar a Deus, para louvarmos a Deus. Mas como nós vamos para um culto de domingo à noite, adorar e louvar aquele que nós muitas vezes não conhecemos? É fundamental nós conhecermos quem é Deus por meio da sua palavra, e a igreja, ela faz isso por meio da escola bíblica dominical. Nós precisamos adorar quem nós conhecemos. E por exemplo, no culto à noite, se o pastor ele ministra algo que gerou alguma dúvida no seu coração,
À noite você não vai conseguir perguntar, porque você não vai poder interromper a mensagem para fazer aquela pergunta. Mas na escola dominical, na escola bíblica, você pode tirar todas as suas dúvidas. Nós sentamos para aprender sobre Deus e a sua palavra. Por isso que é importante. E ali nós temos uma fé mais fortalecida. Uma igreja avivada é uma igreja que está firmada na palavra. Me traz uma preocupação quando nós vimos que todos os avivamentos da história, eles aconteceram a partir de um movimento da palavra e da oração. Não veio de outra maneira. E aí, a minha preocupação é quando nós temos menos de 50% do povo de Deus reunido para aprender. Isso nos faz pensar. Isso nos faz pensar acerca de nós, do nosso comportamento e comprometimento com a palavra. Porque esse é o momento que toda a família, e aqui eu vou falar como se o templo estivesse aberto, ela se reúne no templo para aprender. Toda a família. E se na escola dominical eu estou fazendo outra coisa, eu estou preocupado com outra coisa, eu estou cuidando de outras coisas, é algo que eu preciso pensar acerca de mim, acerca do meu compromisso com Deus e com a sua palavra. Os nossos comportamentos, eles refletem quem nós somos e o que acreditamos e o que pensamos. E o que valorizamos. Não, eu posso, com a minha boca, eu posso falar algo, mas o meu comportamento, ele vai confirmar aquilo que eu estou falando, ou ele vai confrontar aquilo que eu estou falando. Uma igreja avivada é uma igreja que está em torno da palavra de Deus. É uma igreja que está buscando juntas a palavra, o conhecimento da palavra. Nós, como igreja do Senhor, cada um de nós, membro desta igreja de Deus aqui na terra, precisamos nos posicionar. O nosso posicionamento precisa confirmar as nossas palavras. Porque o nosso comportamento confirma aquilo que nós acreditamos, não as nossas palavras. Muitas vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra coisa. Então, qual que é a importância da palavra da escola dominical, da família na escola dominical? Primeiro, aumentar o conhecimento. Nós precisamos sentar para aprender. Ah, eu sei tudo? Claro que não. E todas as vezes que eu preparo o estudo, eu sento para ouvir alguém ministrar, eu aprendo. Não existe isso de que nós já sabemos tudo da palavra de Deus, porque isso é mentira. Então, a importância da escola dominical ou da escola bíblica dominical é justamente o quê? Aumentar o nosso conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus e a sua palavra. Muitos de nós fazemos questionamentos muito infantis ainda, porque nós não sentamos para aprender a palavra. E muitos de nós, quando somos confrontados, nós não sabemos responder questionamentos simples, porque nós não estamos sentando para aprender a palavra, né? Então vamos lá, Colossenses 1:28. Dá oi para a Lorena aí para mim. 1:28 diz assim. Colossenses 1:28. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas em Cristo. O ensino
na escola bíblica dominical tem a função de tornar cada pessoa espiritualmente adulta e unida com Cristo. É assim que nós precisamos nos apresentar a Cristo. E ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Esse é o propósito da igreja. Ensinar e levar cada pessoa espiritualmente adulta. Lembra que eu falei que ainda tem muitos cristãos que são muito infantis, que são bebês na fé. Mas não é porque chegaram hoje ou se converteram hoje. São bebês na fé porque não estão sentando para aprender. São bebês na fé porque não estão dando a importância para aumentar o seu conhecimento sobre Deus. Aqui fazemos estudo bíblico, onde no momento eu tenho ensinado o plano de salvação para as crianças. Também assistimos a EBD e logo após estudamos a palavra juntos. Todos os recursos que nós pudermos fazer para aprendermos a palavra do Senhor, nós precisamos reunir para aprender a palavra do Senhor. É muito necessário, é muito fundamental a volta da igreja do Senhor para a palavra. Tem sido incrível o aprendizado delas. Eu creio que Deus está reunindo o seu povo hoje, nesses tempos, para a palavra. É tempo de retorno, é tempo de voltarmos para colocarmos essa palavra no centro, onde que é o lugar dela. Sem distrações, sem entretenimento, somente a palavra. Prevenir erros. Se nós não conhecemos a palavra, nós erramos demais. E nós erramos muitas vezes porque nós estamos deixando de crescer espiritualmente. Você não pode, se nós somos espiritualmente adultos, né, crescidos na palavra, sendo amadurecidos na palavra, nós erramos muito menos. Porque a palavra, ela vai nos dando maturidade. E a escola bíblica dominical tem essa função, de nós retomarmos ensinos da palavra de Deus, de lembrarmos doutrinas da palavra de Deus, remoermos a palavra e lermos a palavra 1, 2, 3 vezes, trazermos ensinamentos que nós já havíamos esquecidos. A palavra de Deus, a escola bíblica dominical tem essa função. Então ela aumenta o conhecimento e ela previne erros. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos de nós estamos tão presos? Há situações, há comportamentos que nós já deveríamos ter largado, mas ainda estamos presos. A palavra de Deus, ela opera libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oséias 4:6. Oséias 4:6. A primeira parte diz o quê? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. A falta de conhecimento da palavra de Deus produz destruição na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, principalmente. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Esqueceram as minhas leis.
Quantos já esqueceram a lei do Senhor, a palavra do Senhor? Existem lugares que a preocupação é com outras coisas, menos com a palavra. Menos com a palavra. Subterfúgios, entretenimentos que distraem as pessoas. Mas nós precisamos trazer a palavra de Deus para o centro, sem distrações. Se nós queremos uma igreja forte, um povo avivado, vamos voltar para a palavra. Não adianta buscarmos entretenimento se a palavra não for o centro da igreja de Deus. Teremos pessoas vazias, teremos pessoas sem conhecimento, teremos pessoas sem transformação de vida. Porque quem pode nos preencher, quem pode mudar o nosso caráter, quem pode mudar a nossa maneira de viver, é só a palavra. E tem muitas igrejas, infelizmente, que têm deixado a palavra de Deus de lado. Tem buscado muitos subterfúgios. Tem buscado entretenimento de todas as maneiras para atrair as pessoas. A Bíblia, em todo o tempo, desde a Bíblia e a história, nós vemos todos os avivamentos, as pessoas eram atraídas pela palavra de Deus. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, o que tinha na igreja primitiva? O que tinha naquela igreja, que a Bíblia falava que aquela igreja caiu na graça do povo. O que tinha naquela igreja era palavra e oração. Não tinha outra coisa. E muitos têm achado desnecessário essa palavra. E têm tentado colocar outras coisas para substituir a palavra de Deus na sua casa. Mas é hora de voltarmos para a palavra. Uma igreja avivada é uma igreja que se volta para a palavra de Deus. Essa é a igreja do Senhor, que transforma por meio da palavra, que arrepende-se por meio da palavra, que chora por causa da palavra, que tem sede da palavra. Essa igreja é a igreja do Senhor, que reconhece os seus pecados por causa da palavra, que tem uma vida transformada por causa da palavra. Deus está nos chamando de volta à palavra. Deus não quer shows. Deus não quer belas apresentações sem contexto, sem conhecimento de quem Ele é e para quem aquelas coisas estão sendo feitas. Tudo tem que ser pela palavra. Cada adoração que fluir de mim precisa passar pela palavra. E para isso eu preciso conhecer a palavra. Se eu danço, eu tenho que dançar a partir da palavra. Se eu louvo, eu tenho que louvar a partir da palavra. Se eu ministro, eu preciso ministrar a partir da palavra. Eu não posso colocar a minha vontade em cima da palavra. Eu não posso colocar aquilo que eu penso em cima da palavra. A palavra precisa ser o norte da minha vida como ministra. A palavra precisa ser o norte da sua vida, que dança, que louva, que faz teatro, que trabalha com crianças. É a palavra. Nós, igreja do Senhor, precisamos estar na palavra. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra. Nós não podemos conhecer a Deus se não for pela palavra. E eu acho lindo porque Deus nos ensina. Deus nos ensina. E Deus nos convence. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Pois toda a Escritura Sagrada
é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. É o que nós estamos falando, tudo é pela palavra. A palavra de Deus tem o poder de ensinar a verdade. Que verdade? A verdade de Deus. Quantos de nós o diabo tem lançado mentiras e a única maneira de vencer as mentiras do diabo é com a palavra de Deus. Então, é útil para ensinar a verdade, condenar o erro. Se nós estamos errados, a palavra de Deus vem e fala, opa, esse comportamento está errado. Opa, essa maneira de pensar está errada. A palavra faz isso conosco, corrigir falhas. Deus, eu andei errado até aqui, mas quando a palavra vem e me mostra, eu vou corrigir por meio da palavra. Eu vou corrigir em cima da palavra. Corrigir falhas e ensinar a maneira correta de viver. Gente, não tem outra maneira de viver agradando a Deus se nós não conhecermos a palavra dele. Nós podemos ler um bom livro, nós podemos ouvir pessoas, inspiradas, instruídas por Deus, mas nós precisamos conhecer essa palavra. A palavra do Senhor é a nossa força. Eu compartilho com o pastor Janilton. A palavra do Senhor é a nossa força. Tudo é por meio da palavra. É a palavra que nos ensina a maneira certa de viver. Eu acho tão lindo como Deus trabalha. Quantos shows deixaram de acontecer em muitos lugares? Quantos shows? Nesse período de pandemia, Deus está nos chamando de volta para a palavra. Shows, movimentos que não se centravam na palavra dele, vazias, igrejas com muitas coisas e vazias da palavra. Como eu disse, muitos lugares já não fazem mais nem a escola dominical, gente. Muitos lugares não existe escola bíblica. Não existe. Mas Deus está nos chamando de volta. Graças a Deus que a nossa igreja não abre mão de sentar para estudar a palavra. Graças a Deus. Nós te louvamos, Jesus. E nós pedimos, continue nos direcionando para a tua palavra. Tua palavra. Então, a palavra de Deus ministrada dentro da escola dominical tem a função de aumentar o nosso conhecimento, prevenir os erros, nos tornar fortes, como o pastor Janilton falou. A palavra do Senhor é a nossa força e aperfeiçoar o nosso caráter. Aperfeiçoar o nosso caráter. Nós já, nas nossas muitas aulas, nós já falamos o que é caráter. E a palavra, ela vem para transformar, para trabalhar o nosso caráter. Hebreus 12. Hebreus 12, 1. Errais, pois não conheceis as Escrituras, nem o poder que ela contém. Verdade, Luiz Paulo. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder que ela contém. Quantos de nós estamos andando errados e não conhecemos o poder da palavra de Deus? A estratégia do diabo, que ele utiliza muito, é tirar a palavra do centro. É tirar a palavra do centro da família, é tirar a palavra do centro da igreja do Senhor. E colocar na família muitas distrações e colocar na igreja muitas distrações. Eu li lá no livro de Esdras que o povo se reuniu pela manhã ao nascer do sol. Ao nascer do sol até o fim da tarde,
estudando a palavra, ouvindo os levitas lerem e explicando a palavra. Era o dia inteiro. A escola bíblica aqui, na história, começava 10 da manhã e até 5 da tarde. O povo passava 3 horas pulando e não passa 1 hora estudando a palavra. Verdade, pastor? E Deus está nos chamando a atenção para isso. Nós queremos muito entretenimento e pouca palavra. Nós queremos muitos movimentos e pouca palavra. Vou repetir, movimento não tem nada a ver com avivamento espiritual. Não misture as coisas. Uma igreja avivada não é igreja cheia de movimento. Uma igreja avivada é uma igreja em que ela está toda voltada para a palavra. E essa palavra, ela começa a mudar a sociedade. Essa palavra começa a mudar lá fora. Os cristãos dessa igreja começam a querer a se posicionar frente às injustiças sociais, começam a querer a fazer alguma coisa para transformar a sociedade. Isso é a igreja avivada. Agora pular, dançar 2, 3 horas e não ter 30 minutos sentado para aprender a palavra, isso não tem nada a ver com avivamento espiritual. Deus está sendo muito claro. Isso não tem nada a ver com avivamento espiritual. 3 horas pulando, dançando, gritando, em êxtase. Mas e na hora de sentar? Para aprender a palavra, onde nós precisamos usar a nossa racionalidade. A Bíblia diz: apresenteis a Deus um culto racional, um culto com entendimento. Como é que nós vamos apresentar para Deus um culto com entendimento se nós não sabemos nada da palavra? Como? Como nós vamos apresentar a Deus? Como nós vamos ministrar algo se nós não temos nada da palavra? E às vezes nós falamos até coisas erradas. Errais, pois por não conhecer as Escrituras e o poder que ela contém. Palavra de Deus, uma igreja avivada na palavra, é uma igreja que está sendo constrangida. O avivamento gera arrependimento. Mudança de vida. Arrependimento. Dança, pula, toca, fala, né? Porque nós ministramos, nós cantamos, nós dançamos, nós falamos. Mas e a palavra? Onde que entra aí? Onde que entra a palavra? Posso ficar 3 horas dançando na presença de Deus? Posso. Mas eu tenho que dar a mesma disposição que eu estava dançando. Eu tenho que ter a mesma disposição para ler essa palavra, para ser ensinado por essa palavra, para ser ministrado por essa palavra. A mesma disposição. Se eu dei 3 horas pulando, dançando, cantando, eu tenho que dar 3 horas com a mesma atenção, com o mesmo interesse nessa palavra. Aí sim. Mas se não for assim, não passa de show, não passa de movimentos vazios, onde o Espírito de Deus não tem atuação, porque ele atua por meio da palavra. Como eu disse, a palavra tem o poder de aperfeiçoar o nosso caráter. Hebreus 12, 1 diz assim: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixamos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que agarra firmemente em nós. A palavra de Deus transforma o nosso caráter. E vai falando, olha, vai largando para trás, vai deixando o pecado, vai deixando as coisas que vão te atrapalhando seguir, que vão te atrapalhando caminhar com o Senhor. Largue, caminhe para frente, olha para frente. Paulo, eu disse Paulo, né, porque ele pode ser possivelmente o escritor da carta aos Hebreus, fala assim: continuemos correndo sem desanimar. Vamos largar os erros para trás e vamos correr sem desanimar. Vamos prosseguir, vamos voltar, vamos caminhar na palavra, vamos nos apegar à instrução da palavra de Deus. Vamos largar o erro, aperfeiçoar o nosso caráter.
Filipenses 2,15. Filipenses 2,15 diz: para que, olha para que a escola dominical é tão importante. Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha, sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como as estrelas nos céus. Como nós vamos brilhar no meio dessas pessoas se nós não tivermos o nosso caráter aperfeiçoado pela palavra de Deus? Não tem ninguém bom não, gente. Não tem ninguém bonzinho. Não tem. Deixa eu ler aqui o comentário de Edione. Há 25 anos eu trabalho com crianças. Sempre gostei de trabalhar com elas. Mas o amor verdadeiro e genuíno por esse trabalho eu só obtive depois que conheci a palavra do Senhor. Hoje eu posso dizer que amo esse ministério. A palavra de Deus, ela produziu na irmã Edione esse sentimento de amor por cada criança. A palavra de Deus, ele aperfeiçoa o nosso caráter. Gente, como que nós vamos brilhar como estrelas no céu, no meio de pessoas que não querem saber de Deus, se nós estamos iguais a essas pessoas? Como? Como que nós vamos brilhar? Sejam filhos de Deus, vivendo sem mancha ou sem culpa. Para viver sem mancha e sem culpa, o nosso caráter tem que ser aperfeiçoado pela palavra. O nosso caráter tem que passar pelo crivo da palavra. Nós temos que colocar as nossas ações, as nossas atitudes na palavra. Como eu disse, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas. Por isso que nós precisamos nos centrar na palavra. Porque é lá que nós vamos ser, é na palavra que nós vamos ser transformados. Mas como? Gente, há pessoas que há 25 anos continuam infantis, bebês na fé. Há 25 anos, há 30 anos, com as mesmas atitudes, ainda que a palavra esteja condenando. Com as mesmas atitudes, vamos passar o nosso caráter pela palavra. Vamos, a escola bíblica dominical tem essa função de nos ensinar e de aperfeiçoar o nosso caráter por meio da palavra. No meio dessas pessoas, vocês devem brilhar como as estrelas nos céus. No meio dessas pessoas que não querem saber de Deus, no meio dessas pessoas que não conhecem a Deus, nós precisamos brilhar. Mas brilhar como? Com um caráter, com uma postura, com uma atitude que faça com que sejamos totalmente diferentes. Não é para ficar falando, porque às vezes a gente fala muito e vive pouco. Como eu disse, a nossa atitude é que vai nos mostrar, mostrar a nós e aos outros se realmente aquilo que temos falado é verdade. Porque nós podemos falar muitas coisas, mas nós precisamos viver nessa palavra para brilharmos como estrelas nos céus, no meio de um povo que não quer saber de Deus. Precisamos brilhar. Eu ouvi uma parábolazinha muito interessante essa semana de uma cobra que ela vivia perseguindo o vagalume. E ela vivia perseguindo esse vagalume e vivia e perseguia. E esse vagalume não tinha paz porque essa cobra só o perseguia. Aí teve um dia que ele teve coragem e falou: cobra, por que você me persegue tanto? Cobras nem comem vagalumes. Aí a cobra virou para ele e falou: porque o seu brilho me incomoda. Porque o seu brilho me ofusca. E o inimigo, ele vai nos perseguir para nos impedir de brilharmos nessa geração. Ele vai tentar apagar o nosso brilho. E aqui o nosso brilho não tem nada a ver com ser bonito, com ser isso, ser aquilo, fazer uma coisa boa. Não é isso. O nosso brilho vem da palavra de Deus.
E o inimigo, ele vai trabalhar para nos impedir de brilharmos na palavra. Mas como o apóstolo Paulo falou, precisamos continuar correndo. Essas pessoas infantis são facilmente levadas por falsas palavras. Elas são porque elas não conhecem a palavra verdadeira de Deus. Então, gente, o inimigo, ele está trabalhando, sempre trabalhou. E hoje, em nossos dias, nessa geração incrédula, nessa geração que nós temos vivido, que as pessoas estão cada vez rejeitando cada vez mais ao Senhor, os filhos de Deus precisam brilhar no meio dessa geração. Brilhar com caráter aperfeiçoado na palavra de Deus. A escola dominical, porque funciona no domingo, mas a escola bíblica, ela tem essa função de aperfeiçoar o nosso caráter e nos mandar para o mundo no sentido de nós brilharmos e brilharmos. Nos mandar para a sociedade e lá no nosso local de trabalho nós brilharmos com caráter. E lá na nossa família nós brilharmos. Na semana, no domingo, nós juntos estudando a palavra. E na semana, brilhando por meio dessa palavra. E eu quero terminar com Efésios 4:12. Efésios 4:12, é só você voltar. Efésios 4:12. Eu vou ler o 11 e o 12. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Todos esses dons que o apóstolo Paulo ele apresenta aqui nesse capítulo 4 de Efésios são dons relacionados ao ensino, à ministração da palavra de Deus. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres da igreja. Todos esses dons de ensino aqui todos esses dons são voltados para o ensino. Evangelistas ensinam a palavra de Deus. Apóstolos ensinam a palavra de Deus. Profetas ensinam a palavra de Deus. Pastores ensinam a palavra de Deus. Mestres ensinam a palavra de Deus. E por que todos esses dons voltados para o ensino? Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual. Eu estou lendo mais, tá? A altura espiritual. Então não seremos mais como crianças, arrastadas pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Todos os dons de ensino que Deus entregou a pessoas na igreja, todos esses dons de ensino, de ministrar a palavra de Deus, pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, todos esses dons de ensino têm uma função. A função é preparar o povo de Deus para o serviço cristão e aperfeiçoar para que o corpo de Cristo cresça em unidade na fé e no conhecimento de Deus. E que as pessoas sejam maduras e alcancem a estatura
espiritual. Sejam maduras, não sendo então levadas por qualquer conhecimento de pessoas falsas, mas que cresçamos em tudo e em unidade até alcançarmos a estatura de Cristo, que é a cabeça. Então, a propósito de Deus para a igreja, quando Ele mantém o seu ensino desde o Antigo Testamento até os nossos dias, unir a igreja, trazer a igreja forte, trazer a igreja com a mesma fé e o mesmo conhecimento, uma igreja madura e que alcance a estatura do Filho de Deus. Esse é o propósito do ensino da igreja. Esse é o propósito da escola bíblica dominical. É a instituição mais importante da igreja, é a escola bíblica dominical. É a mais importante porque é por meio da escola bíblica que nós conseguimos tudo isso e, além do mais, evangelizar. Porque a escola bíblica dominical, ela não é apenas para os membros da igreja. Como eu disse lá no início, ela começou para fora. Então, o propósito da escola bíblica é para todos, é para a comunidade. E eu quero convocar essa igreja do Senhor. Nós queremos uma igreja forte, voltada para a palavra de Deus. É o momento mais importante para as nossas vidas. É quando nós nos reunimos para aprender a palavra e permitir que ela nos transforme, que ela nos justifique, que ela nos santifique. Traga sua família, apresente a palavra de Deus que a nossa igreja está ensinando. E que Deus os abençoe, que Deus nos sustente. Vai conseguir colocar as fotos? Só se eu exibir aqui. Nós vamos terminar e eu quero, se você não tem o hábito de estar na EBD, eu quero te convidar a estar na EBD. A nossa EBD não parou. Nós temos a nossa EBD infantil, que está funcionando com os papais, né? Tudo é preparado com muito amor por nosso Ministério Infantil, sob a direção da nossa irmã Edione. Então, a nossa EBD está funcionando, as crianças estão sendo ensinadas. Nós temos a nossa escola bíblica aqui para adolescentes, jovens e adultos. Então, ninguém de fora. Se nós queremos uma igreja avivada, vamos começar pela palavra de Deus. E eu louvo ao Senhor, porque a igreja dele está atendendo o chamado da sua palavra. Eu louvo ao Senhor por cada testemunho que nós temos ouvido de pessoas que têm tido casamentos restaurados, pessoas que têm trazido a palavra de Deus para dentro dos seus lares. E eu quero colocar as fotinhas do nosso culto doméstico, daqueles que atenderam o chamado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, nem todos tiraram fotos, mas participaram e fizeram. E eu quero dizer que o desafio não é para essa semana apenas. O desafio era começar. Agora o segundo desafio vai ser permanecer. Deixa eu ler aqui, ó. O culto doméstico da semana concluiu com sucesso. Glória a Deus. Foi uma experiência incrível em família. Aí nós temos a irmã. Aí Heitor, né? Lá de Montanha, Luiz. Aqui, ó. A irmã... É o que eu vejo aqui? A irmã Creuza e a irmã Rosária, lindas, realizando o culto doméstico. A irmã Itamara com seus filhos. Tamara, Alex e os filhos. A irmã Lena e o seu esposo. Aqui nós temos Heitor. E aí foi o que eu li, né? A experiência incrível que ela compartilhou. Inclusive, nós até ministramos na Igreja Batista em Montanha sobre o culto doméstico. O irmão Hernani, Elane e Caleb. A família do irmão Adaías. A nossa família, eu vou parar um pouquinho para falar da nossa família, porque nós fazíamos o culto em casa e quando eu lancei o desafio, a minha sogra e o meu sogro, eles pediram para nós fazermos com eles
o culto doméstico. E foi muito bom, porque nós fizemos a semana inteira o nosso culto com eles lá. A família do irmão Ed Carlos, família da irmã Lena e seu esposo. Aqui é a família da irmã Cleonice, realizando o culto doméstico, glória a Deus. A família do pastor, realizando o culto doméstico. A irmã Deuseni e o irmão José, louvado seja o Senhor. A família de Djalma, realizando o culto doméstico. E tem também a cartinha, né? Aqui é o que Maísa, né? Que colocou da irmã Brisa a reflexão do culto doméstico que Maísa colocou. Se eu estiver errada, você me corrige, viu, Brisa? Se é Maísa ou se é Ana Liz. Consegue ler? Oi? Você consegue ler? Então, aqui nós temos, né? E que bom, gente. Eu acredito que cada irmão que aceitou o desafio foi grandemente abençoado. Não tem problema se você não tirou foto. Não tem problema. O importante é continuar. E aí o desafio continue. Continue. Faça disso uma prática na sua casa como almoçar. Tá? Faça disso na sua casa uma prática. José ficou muito feliz. Glória a Deus. Os meus sogros também, eles querem que continuemos lá com eles. E tem sido uma oportunidade muito boa de evangelizar, de louvar e estudar a palavra do Senhor em família. Domingo que vem, eu quero a sua família aqui na Escola Bíblica Dominical. Hoje à noite nós temos o nosso culto. Reúna com a sua família em torno da palavra de Deus. Às quintas-feiras, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós não trabalhamos para nós mesmos. Nós trabalhamos para o reino. E faça desses momentos uma oportunidade para que o seu caráter seja transformado, a sua vida. A Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. É a maior escola do mundo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Colocar o mesmo hino? Palavra, escudo. Ai, glória a Deus, Dani. Que bom que você vai continuar. E sua mãe participou. Que coisa maravilhosa. É assim. E aí, gente, eu quero fazer um desafio. Um desafio não, eu quero uma sugestão. O pastor colocou aqui, e aí eu me lembrei. Dentro do culto doméstico, eu quero te encorajar a utilizar a nossa leitura diária. Talvez você pense assim, mas quem que eu vou ler, né? Nós temos a leitura diária, que já está lá no grupo da igreja. E aí você pode utilizar a própria leitura diária para realizar o seu culto doméstico. Então aqui nós vamos fortalecendo, a igreja vai crescendo em unidade. Você faz a sua devocional, os seus a sós com Deus, né? Ali você pode fazer no momento da oração, que muitos fazem. Depois que você fizer, você pode ali extrair algo que Deus falou com você, porque geralmente nós lemos 2, 3 capítulos, mas você pode extrair ali e trazer para a sua família, se a família não é cristã, e trazer um versículo que dentro daquela leitura tem o ensinamento da palavra. Ou você pode ler todos os capítulos em família. Se você tem toda a sua família cristã, vocês podem se desafiar a fazerem a leitura diária em família com o culto doméstico. Você lá no grupo da igreja tem, você pode baixar e ter aí para você, e todos os dias nós colocamos qual é a leitura do dia também, tá? Então eu louvo ao Senhor, agradeço a Deus. A irmã Daniela colocou, olha, minha mãe participou. E a preocupação dela na semana passada era a mãe não participar. Deus não deixa os seus filhos desamparados. É necessário permanecer. Começamos, agora o desafio é continuar, permanecer. Amém? Eu quero finalizar e vamos ouvir esse louvor e vamos louvar ao Senhor juntos. Agradecer ao Senhor por esse momento.
pela palavra dele que tem nos convencido, pela palavra dele que tem nos sustentado e nos ensinado. Traga a sua família para a palavra de Deus. Traga a sua casa para a palavra do Senhor. A escola bíblica é a maior escola do mundo. Todo investimento para ensinarmos o povo de Deus. Todo esforço. Nós agradecemos ao Senhor. Aleluias. Aleluias. Nós louvamos ao Senhor. Aleluias. Tem o estudo do pastor, tá? O estudo porque o pastor Genilton, ele sempre coloca, se você tiver dúvida em relação à leitura diária, o pastor Genilton, logo no primeiro horário, que é o horário dele, às 6 horas da manhã, ele sempre coloca a reflexão. Você pode usar a reflexão do pastor Genilton, tá? Se tiver dúvida, pode usar a reflexão do pastor Genilton. Pastor e me leva até o céu. Aleluia, Deus. Nós pedimos a Ti, Pai, que o verdadeiro avivamento comece a partir da Tua palavra. Que todo engano, Deus amado, caia por terra através da Tua palavra. Abra os olhos, Deus. Abra os nossos olhos como igreja. Abra os nossos olhos como igreja através da Tua palavra. Que todo engano caia por terra em nome de Jesus. Que todas as mentiras caiam por terra em nome de Jesus. E que estejamos todos centrados na Tua palavra. Obrigada, Deus, por Tua igreja. Obrigada pelo Teu povo que tem se reunido em torno da palavra do Senhor. Louvamos o Teu nome. Igreja, e que a Tua palavra nesta igreja tenha sempre o primeiro lugar. Que a Tua palavra nesta igreja ocupe os nossos corações. Que a Tua palavra nesta igreja seja sempre o centro para a glória do Teu nome. Faz-nos, Deus, voltar cada vez mais para a Tua palavra, para a oração. Faz-nos voltar, ó Deus amado, para a Tua verdade que liberta, que transforma o nosso caráter. Ó Senhor, que a verdade do Senhor opere libertação. Que a verdade do Senhor desbanque todas as mentiras que o diabo lançou na mente dos Teus filhos. Que a verdade do Senhor desbanque todas as distrações em nome de Jesus. E que a Tua palavra, em nome de Jesus, seja o centro nas nossas vidas. Para a glória do Teu nome, nós oramos e agradecemos. Amém.